aqui nesse dia histórico, para dizer o mínimo, expectativa total, absoluta, rondando aí o início do conclave, 133 cardeais, eles inclusive, nesse exato momento, imagens ao vivo do Vaticano, todos os 133 cardeais, assim presumimos, já fazendo as orações para realmente criando ali a atmosfera, seguindo o ritual, para que aí sim, talvez a bênção divina os oriente aí nessa decisão tão importante que vai ditar os rumos da Igreja Católica, querendo ou não, por muito tempo. Assim a gente espera. Fabrício Nansky. Exatamente, André. Aquela história, né? O Papa, a partir do momento que ele assume, ele não tem data para sair, né? Ou ele sai, no caso do Francisco, acabou falecendo. Pode renunciar. Pode renunciar. É raríssimo, né? O que aconteceu com o Bento XVI, mas aconteceu, né? E quando acontece na história recente, que é o caso do Bento XVI, acho que isso deixa mais quente aqui na nossa memória, faz a gente imaginar que algo assim possa acontecer também. Mas até algo que pode entrar no peso, na matemática dos cardeais quando eles forem votar para o novo Papa, ver a idade dos cardeais, porque se eles buscam um papado mais longo, eles vão em um cardeal possivelmente um pouquinho mais novo, né? Ali na margem dos 60 anos, possivelmente, né? Lembrando que a gente teve o papado do João Paulo II considerado bem longo, né? 30 anos de papado, mais de 30 anos, aliás. É isso aí, Fabrício Nansky, que a gente segue adiante aqui, recepcionando os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, aqui em cima do lance, repercutindo, claro, as imagens vindo do Vaticano, nesse dia que o conclave iniciará. 133 cardeais, 2 que estão acamados também poderão, na verdade não votarão nesse contexto, mas de qualquer modo 80% desses 133 cardeais nomeados pelo Papa Francisco e desses 133 de 70 países, talvez, na verdade talvez não, com certeza absoluta, total absoluta, o conclave mais etnicamente diverso e tem cardeal do Haiti, do Sudão do Sul, de Mianmar, enfim, expectativa total absoluta. E na medida que for avançando, as imagens dão conta aí de realmente como será a disposição ali das cadeiras e também as articulações começaram a acontecer a todo vapor. Eu tenho aqui a presença ilustre, pessoal, que eu trago aqui, que vai somar muito, sem dúvida alguma, no Morning Show de hoje, que é a psicanalista Cíntia Castro, que, enfim, profissional de mão cheia, diferenciada, que está aqui nesse dia tão histórico. É claro, uma exceção aqui na nossa rotina, mas merece toda a nossa atenção. E eu queria já te acionar até para você dizer como a gente nota, né, que parece que foi uma ironia ou não, uma espécie de avivamento católico no mundo afora, né, recorde de batizados, recorde de primeiras comunhões aí, inclusive no período da Páscoa que acabou de acontecer, a morte de um Papa, a questão da fé, especialmente na juventude atual, que para muitos era uma juventude perdida, não quer saber de nada, uma juventude hedonista, mas pelo visto uma contra-revolução da fé vem acontecendo. Você nota isso? Sim, bastante. E outra coisa, não é só para o católico, é de forma geral. A fé, ela é fundamental para uma sociedade. E ela é importante para quê? Para que possa, muitas vezes, unir todo mundo, trazer a compaixão, a resiliência, a paciência. Isso que você falou em relação aos jovens, a gente vê movimentos muito grandes, comportamentais, onde eles estão se unindo não só pela causa da união, mas também pela fé em si. Porque a fé, ela é o quê? Um apoio psicológico. No mundo de tantas incertezas, de tudo que a gente vem presenciando, quando você tem algo que sai da insegurança, que você possa se apegar, isso é fundamental. Muitas vezes nós vemos jovens indo para a igreja que não são de famílias religiosas e muitas vezes também não são da mesma religião. Mas eles procuram aquela imagem daquela pessoa, daquela estrutura forte para trazer o que eles precisam, proteção. Que aí vem a união, porque afeta a política, afeta a sociedade e o comportamental. Existe uma regra daquilo que eu posso ou não fazer, da que caminho eu tenho que seguir. Isso é muito importante. E a fé, a crença religiosa é muito importante também. Fabrício Nansky, por favor. Cíntia, eu estudei numa universidade católica, então esse é um assunto que eu trato desde o primeiro ano da faculdade, né? Sobre como a Igreja Católica tem perdido apoiadores aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina em geral, e as religiões protestantes têm crescido, né? O movimento protestante tem crescido, a gente vê isso muito até hoje. O quanto que e um dos motivos pelo qual eu conversei com vários padres na época era o fato de que a missa católica é uma coisa muito tradicional, assim. O quanto que isso pesa, por exemplo, você ter ali um culto que seja mais, não vou dizer assim, descolado, mas uma coisa mais informal, podemos dizer assim, para prender o fiel ali.
O quanto que isso pode fazer diferença para quem está acompanhando um culto de repente? Vou trazer assim, a modernidade que você diz, né? Que hoje nós temos vários padres que trazem isso para a igreja, que tem a dança, que tem o levantar a mão, a música, o socializar. Não é mais como era antigamente, de sentar, você escutava, depois você recebia a bênção e ia embora. Hoje as pessoas socializam. Sim. Tudo na vida tem que ter o quê? Uma modernidade. E a igreja precisou fazer isso também. Sim. Por isso que outras religiões acabaram trazendo essas pessoas, principalmente as mais jovens, para esse contexto. E a católica também está se modernizando. A gente vê muito. A gente vê assim, nomes muito fortes da parte religiosa como referência. Não só de fé, mas de comportamento também. A gente vê em rede social. Você, eu posso ter uma rede social, eu posso trazer todas essas coisas num contexto real. Porque antigamente não, quando a gente falava de religião, falava do catolicismo, de papa, era coisa que você tinha que sentar, se comportar e nenhum barulho. E hoje não. Hoje você troca ideias, você convida um amigo, você dança, você traz aquilo como uma alegria, uma expressão corporal também. E trazer para a modernidade, né? Acho até que a imagem do Papa Francisco, por si só, trouxe um pouco disso, né? Os outros papas, o João Paulo II, ele tinha uma aparência um pouco mais assim... Não vou dizer sinistra, mas era uma coisa... Sorria menos. Mais sisudo. Mais sisudo, exatamente, né? Mais quadrado, vamos dizer assim, né? Isso é um movimento muito interessante, né? Quando a gente olha, e é uma das pautas aí dentro do conclave, com certeza. Quando a gente olha para as religiões neopentecostais, quando a gente olha para os protestantes, a forma do culto, ela pode ser muito mais adaptada. Então, por exemplo, em Goiânia tem a casa, que é um culto bem jovem, com música. Assim, é muito diferente do que é a formalidade ali de uma missa, que são vários trechos rituais, né? Para ser seguidos, que querendo ou não tem um ar assim, um ar um pouco mais, como pode dizer, comedido. Então assim, isso está muito ligado à estrutura de poder dentro dos dois. A Igreja Católica é uma grande igreja, é uma igreja que tem um líder. E dentro quando a gente olha para o protestante, a gente tem várias células, a gente tem vários grupos. Isso permite, assim, na minha visão, um senso de comunidade, às vezes, que incentiva mais gente a participar e está ligado com esse crescimento. Mas é muito interessante porque a Igreja Católica cresceu com o Francisco, ou seja, com essa mudança, essa mensagem de proximidade, uma mensagem muito diferente. E independente de protestantes ou católicos, a realidade é que a religião tem crescido entre os jovens. E aí a minha pergunta é, nós vivemos anos em que a religião ela não estava crescendo. Nós vivemos anos em que ficou legal você beber, transar, você fazer várias coisas e não olhar para Deus, não olhar na fé. E agora a gente vê uma população jovem que está interessada na igreja. A igreja está interessada em Cristo. Então, isso é aquela ideia de que eu vou fazer diferente do que a geração anterior fez. Isso também está ligado a um mundo cada vez mais conectado, em que todo mundo está se sentindo tão sozinho às vezes, que olha para Deus. Também. O que você falou do Papa Francisco, ele criou o quê? Uma imagem fenomenal, de muita força, de poder, mas ao mesmo tempo de muito respeito. Mas o respeito através do amor. Ele colocou a proximidade entre as pessoas. Isso a gente não via. Existia aquela imagem papal, onde todo mundo temia, não podia chegar perto. Ele não. Todo mundo se sentiu assim, católico ou não católico, tendo amor pelo Papa Francisco. Por tudo que ele ensinou, a simplicidade, o jeito de brincar. Ele ia nos países, se adaptava às suas brincadeiras, às bebidas, como houve aqui no Brasil, entre outros comentários, onde todo mundo se sentia como se estivesse na sala, conversando com alguém muito próximo. Então, a fé é isso, é conversar com o quê? Com Deus. Perfeito. Trazer aquilo que traz muito forte. E o Papa trouxe essa referência. O Papa foi pop, né? Totalmente. Repare bem. O Papa foi pop com essa frase aqui do nosso Mano Ferreira. Inegável, pode criticar eventualmente algum posicionamento, alguma fala, isso faz parte. Mas ele é a autoridade máxima da Igreja Católica. Inclusive, a gente vem recebendo aqui o áudio das cerimônias que vem acontecendo, todos os cardeais já ali iniciando a reza coletiva antes do início do conclave. E a gente vai estar, evidentemente, acompanhando os desdobramentos. Não sem antes trazer aqui para agregar muito na discussão, pessoal, diretamente do Vaticano, o nosso repórter Luca Bassani traz todas as atualizações de momento para a gente. Então, bom dia, Lucas. Você me ouve bem? Escutos acompanham aqui a praça de São Pedro está incomodada, portanto, o sinal
A gente teve uma breve intercorrência técnica aqui com o áudio do Luca Bassani, que, claro, trará todas as atualizações da Piazza di San Pietro, claro, a Praça de São Pedro, e também ali nas imediações da Capela Sistina. Marinho, posso fazer uma pergunta para você? Você deve, por favor. Porque a gente está vendo agora um momento ritualístico. Então, eu queria entender qual que é a importância desse tipo de ritual para a construção simbólica, né? Qual que é o papel disso psicologicamente para os fiéis? Porque por todo o mundo, os católicos estão acompanhando esse ritual e isso reverbera, eu acho até que na alma de milhares, milhões de católicos pelo mundo. Como que isso funciona psicologicamente? Cíntia Castro, por favor. Quando a gente fala de ritual, a gente vai trazer como o casamento, como o luto. Todo mundo precisa ali vivenciar aquilo de uma forma intensa. Então, como a gente fala do conclave, é a mesma coisa. As pessoas estão ali, ansiosas, querendo saber quem vai ser o novo Papa, mas trazendo a nova esperança, a nova visão. Então, participar de tudo isso é como se eles estivessem ali com os cardeais, torcendo por quem eles realmente acreditam que tem essa compatibilidade. Então, faz com que as pessoas se aproximem mais ainda deste momento, que elas se sintam partes fundamentais. Não é só assistir. Alguém vai escolher e em cima disso nós vamos ser regidos. Não, elas se sentem parte. Isso é pertencimento. Isso para o psicológico, isso é muito importante. Isso faz com que as pessoas se sintam mais próximas da fé, do próximo Papa, de toda a parte religiosa. Eu fico pensando aqui, claro, enfim, ressuscitando, teria importante talvez ressuscitá-lo lá em Viena para ter a resposta. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, que, claro, mega referência no seu ramo, Cíntia, você sabe que ele dizia que a religião basicamente era uma ilusão, confere? Uma ilusão. Freud era ateu, né? Totalmente. Ateu, inveterado, né? Mas será que no fundo a fé não acaba cumprindo um papel psicanalítico coletivo? Será que todos nós aqui, pelo menos todos os bilhões de católicos presenciando o conclave, toda essa pompa e circunstância, toda a ritualística por trás e a importância que terá, seria uma espécie de mega ritual terapêutico global para os católicos? Sim, a gente fala de histeria coletiva, né, quando a gente fala de Freud. Então, Freud ele era ateu, mas ele nunca deixou de falar que a gente precisa acreditar em algo. Cada um em cima de alguma coisa. Tem gente que fala da mãe natureza, de uma árvore, de uma crença de um objeto que é considerado de valor, de sorte, né? E a gente traz como a fé também. Apesar de Freud falar isso, eu escutei de um grande filósofo brasileiro, que ele também é ateu, e ele deu uma entrevista que ele diz o seguinte: todo ateu, no fundo, é religioso. Porque na hora que um avião está caindo, ele vai dizer, meu Deus! Então, quer dizer, na hora que a gente vai ver, todo mundo tem uma fé ali escondidinha ou não. Ela pode não ser declarada, ela não precisa ser aquela fé que está todo mundo, todo momento, que se veste, que vai na missa no domingo, ou no culto, ou na reza. Mas a fé é fundamental e Freud sabia disso também. Cada um tem a sua, né?